Nesta manhã nós temos o prazer de ter aqui em nossa igreja o pastor Hudson. Ele é do distrito do Alto Marrom, um pouquinho bom de bola. Ele hoje veio muito alegre para a igreja. Eu estava recebendo com essa gravata dele, tudo alegre aí. Por favor, pastor. E quero apresentar também a pastora do pastor, a nossa irmã Érica. Cadê a irmã Érica? Por favor, seu filho Arthur e Luísa. O que você quiser falar com o pastor, comunica a Érica, que ela que comanda a casa, certo? Brincadeira, viu? Pastor, que Deus possa te usar. A Igreja Adventista Central se sente muito feliz com sua presença aqui. Amém? Obrigado, Deus. E é sem dúvida, você fala que é brincadeira, mas é a verdade. Quem é casado sabe, né? Você tem que ter essa consciência aí tranquila. Feliz sábado a todos. Muito bom estar com vocês nesse sábado. Hoje está acontecendo uma troca. O pastor Luiz foi pregar lá no Alto Marrom e eu vim pregar aqui. Ele foi lá para abençoar o povo e eu vim aqui para que vocês me abençoem. Tá? Ele abençoou o povo lá, vocês me abençoem aqui, fica tudo certo. Muito feliz de estar com vocês. Na verdade, ainda estou no meu período de férias. Mas aí, como a gente tinha um combinado com o pastor Luiz, eu falei: ó, pastor, eu estou esse sábado à disposição. Ele falou: então vamos ajeitar. Aí ele ajeitou. E aí também o pastor Josué prontamente abriu mão, né, pastor? Ele também estava aí envolvido na mensagem de hoje e acabou abrindo mão. Te agradeço também pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Que Deus possa ser louvado em nosso meio e que tudo que aqui for dito seja tirado do trono da graça de Deus, e não seja o homem a falar, mas o Espírito a cada coração de presente. Bom, essa troca de hoje, ela é fruto de muita oração, queridos. Desde o ano passado, eu falei isso no encontro que nós tivemos com a liderança de todos os distritos. Desde o ano passado, nós começamos a orar pedindo que o nosso povo e que nós pastores entendêssemos que nós temos uma só igreja espalhada em alguns pontos. É uma distância geográfica, mas que é tudo um povo só, que é tudo uma
só igreja, que congrega em lugares diferentes, mas somos um povo só. A partir disso, surgiu então um movimento de oração entre nós pastores, para que a gente vivesse isso como pastores, para que as nossas igrejas também começassem a experimentar disso. E nós temos orado, nós temos pedido, temos buscado do Senhor força para que a gente consiga de fato unir os nossos distritos, esquecendo que existem distritos. O que existem são ovelhas do mesmo rebanho, que é o rebanho de Cristo, que são cuidadas e pastoreadas por pastores diferentes. Aí, por conta disso, surgiu então o Avança Conquista, essa ideia de uma conquista unida, de uma conquista partilhada por todos. E esse ano já aconteceu, por exemplo, a nossa feira de saúde, que foi a união de todos nós. Por isso ela aconteceu. Teremos ainda outras coisas acontecendo esse ano, como por exemplo um curso Como Deixar de Fumar para toda a cidade de Vitória da Conquista. Isso em união de todos os distritos. É Deus convocando o seu povo a estar junto e se preparar para o encontro com o Cordeiro. Outros programas também virão, e por conta disso nós como nós entendemos esse processo do Mestre, nós estamos aí partilhando os nossos cultos. O pastor está lá, eu vim aqui, daqui outro dia vem outro pastor aqui partilhar também, e a gente está vivendo nesse clima de amizade, de companheirismo, tudo isso fruto de oração. E justamente por ser fruto de oração, o assunto que eu queria trazer para a Igreja Central de Vitória da Conquista nessa manhã tem que ver com oração. Porque afinal de contas, oração é a coisa que o crente mais faz. Se tem uma coisa que a gente faz, é orar. A gente ora quando acorda, a gente ora quando dorme, a gente ora antes de se alimentar, a gente ora em pensamento quando está andando pelo caminho, a gente está conectado com Deus. Eu costumo dizer que a gente ora até de susto. Você toma um susto e fala, meu Deus do céu, é oração. Aí alguém olha e fala assim, sangue de Jesus, é oração do crente, é essa relação que a gente passa a ter com Deus. Então na nossa vida tudo é oração. Agora, a despeito de tudo na nossa vida ser oração, tem gente que acha que oração pode ser certa ou errada. Eu digo que não existe oração errada. Errado é não orar. Isso é errado. Agora, oração não é errada. É você falando com Deus daquilo que tem acontecido, que tem envolvido o seu coração. Então, toda oração é certa. Mas ainda assim, muito daquilo que a gente faz, a gente acaba fazendo de forma tão mecânica que às vezes a gente não compreende o significado do que de fato estamos fazendo. Por isso, nessa manhã, eu queria falar um pouquinho sobre a oração infantil, que é essa oração que a gente faz sem saber o que está fazendo, e a oração adulta, que é quando a gente entende a complexidade do que de fato é orar e se relacionar com Deus. Porque por mais que a gente faça, a gente precisa ter esse conceito muito claro na nossa mente sobre o que estamos fazendo, o que estamos pedindo, como estamos nos relacionando com Deus. E se tem uma oração na Bíblia que talvez seja a oração mais densa, mais complexa, e que a gente às vezes faz de qualquer jeito, porque todos nós conhecemos, é a oração que Cristo Jesus vai nos ensinar. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Bem que você falou da água, viu, Eudes? Aí sim. Mateus no capítulo 6, vou deixar todos vocês com curiosidade aí. Não vou dizer por que eu falei isso para o Eudes. Senão vai aparecer um monte de gente querendo pregar, né, amigo? Mateus no capítulo 6. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 13.
Mas eu queria, antes de entrar no texto sagrado com você, mais uma vez, pedir para que o Senhor direcione aqui as nossas palavras e que a gente faça isso em oração. Pode ser? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido e Deus de amor, temos em nossas mãos a Tua Palavra. Ela traz vida, refrigério, traz confronto também quando precisamos ser confrontados. Ela mostra quem somos para mostrar quem o Senhor é. É por isso que nessa manhã, Pai, queremos nos despir da nossa arrogância, da nossa falsa inteligência, da nossa pretensão de conhecimento, para que a gente possa ser preenchido pelo poder que vem do alto. Não é o homem que importa, não é a nossa fala que deve impactar ou impressionar os corações, muito pelo contrário. É a Tua Palavra, é o Teu Espírito Santo que precisa ser entronizado em nossas vidas. Por isso, neste momento, Pai, te peço encarecidamente que o homem se cale e que o Espírito fale a cada coração. Nos mostre o caminho, nos mostre quem somos, como temos orado, e o que o Senhor espera que façamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui, como eu disse, está aí talvez a oração mais densa da Bíblia, a oração mais forte, a oração que Cristo nos ensina, e ela apresenta, pelo menos para mim, 4 pontos essenciais, mas acompanhe a leitura aí comigo, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Como eu disse, essa é uma oração muito comum, todo mundo sabe de cor. É bem provável que você rapidamente consiga aí, e você lembre, e a gente não precisa nem da leitura do texto para identificarmos essa oração. Mas existem pelo menos 4 coisas para mim que são muito impactantes nessa oração que Jesus está fazendo. Por isso eu chamo ela de uma oração densa, uma oração complicada, uma oração forte, pesada. E por isso a gente precisa entender o que de fato temos orado. A primeira coisa que eu encontro nesse texto que nós acabamos de ler é aquilo que a gente vai chamar de busca de sentido. Porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade percebe que no nosso mundo a conta não fecha, as coisas não batem, não se encaixam. Quando a gente percebe como o mundo se relaciona, a gente fica muito consciente de que de fato a gente vive num mundo injusto. O mundo é injusto, a vida é injusta, a forma como as coisas acontecem aqui nesse planeta são injustos. E é interessante que a Bíblia já falava sobre isso, é por isso que existem 2 grandes expressões para falar sobre essa injustiça do mundo. A primeira é a prosperidade do ímpio. A gente vive num mundo onde aquele que é ruim, a despeito de ser ruim, prospera. Isso é uma coisa complexa de se entender. E o segundo termo que a Bíblia vai usar é quando ela fala sobre o sofrimento do justo. Quer dizer, a gente vive num mundo onde o justo sofre e o ímpio prospera. Quando a gente se depara com essa situação, a gente percebe que de fato as coisas não encaixam, as contas não batem, não tem como entender e aceitar um mundo como esse que a gente vive. Como entender, como aceitar um mundo onde a conta fica tão desconexa assim do seu resultado? Esse é o mundo que a gente vive, as coisas não se encaixam. Isso é interessante porque no meio disso tudo a gente tem buscado sentido para a vida. A gente tem buscado um senso de justiça que não nos pertence. É por isso que a gente olha e fala assim: por que o ímpio prospera? Isso na gente causa raiva. É ou não é? Para e pensa comigo. Quando a gente olha e vê alguém que não deveria, que não merecia, porque faz tudo errado, e aquele camarada que faz tudo errado sempre se dá bem, a gente olha e fala assim: poxa, isso não é justo.
o inverso. Quando a gente olha para alguém que a gente entende assim, não, essa é uma boa pessoa, essa pessoa merece o melhor. A gente algumas vezes até diz isso, né? Ah, você merece o melhor que tem, merece o melhor. E essa pessoa que merece o melhor está vivendo no pior, na pior. Então a justiça não fecha nem de um lado e nem do outro. E aí vem então aquela grande inquietação. Bom, se o mundo não é justo, se a conta não fecha, se as coisas não batem, e foi Deus que criou esse mundo, então onde está a justiça de Deus? Deus não é justo. Se eu procuro justiça nesse mundo e não encontro, automaticamente a gente transfere a culpa para Deus. Então Deus não é justo. Deus não é justo. Tem até um cantor popular que, em uma das frases de sua música, ele vai dizer assim: que se Deus é justo, quem inventou o julgamento? A forma de traduzir isso que a gente está conversando, porque a gente olha para o mundo e as contas não batem. Então, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos e consequentemente a mim e a você a orarmos, ele vai dizer logo no começo: quando vocês estiverem orando, vocês façam assim. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O grande problema da injustiça do mundo que nós vivemos é porque não existe somente uma vontade, existem outras vontades acontecendo ao nosso redor. Jesus deixa bem claro que nem tudo que acontece aqui nesse mundo, nesse plano que a gente vive, é da vontade de Deus. Por isso ele está ensinando a gente a orar, e quando ele ensina, ele diz: olha, quando vocês orarem, vocês falem: santificado seja o teu nome. Se santificado é para ser o nome de Deus, é porque em algum momento o nome de Deus também deixou de ser santificado. Transferimos Deus para fora do nosso universo e deixamos Ele lá. E Ele está lá. E a gente está vivendo aqui o nosso dia a dia. A gente está preocupado aqui com as nossas coisas, com a injustiça desse mundo. Aí Deus vai, por meio de Cristo Jesus, e nos ensina que quando a gente está orando e que a gente está dizendo que o nome de Deus precisa ser santificado, e a gente precisa entender que existem outras vontades, que não é somente a vontade de Deus que impera. Por isso tenha muito cuidado quando alguém chegar para você e falar assim: ah, você recebeu um diagnóstico difícil de um médico, e aí alguém vira para você: não, fica tranquilo, irmão, descansa, é plano de Deus, é da vontade de Deus. Eu não sei se é da vontade de Deus. Não sei, porque a gente vive num mundo injusto, porque existem outras vontades que não são somente de Deus. Aí algum irmão vai e perde o emprego, aí chega aquele irmão piedoso: irmão, fica tranquilo, é da vontade de Deus. Ele está no fundo do coração dele, com toda a piedade do mundo, querendo dar essa mensagem. Mas eu diria para você, amigo: olha, eu não sei se foi da vontade de Deus. Pode sim ter sido da vontade de Deus, mas pode também não ter sido. Pode ter sido uma armação de alguém. Pode ter sido alguém que ficou com inveja de você e por isso puxou o seu tapete. Pode ter sido uma série de coisas. Do mesmo jeito que quando alguém recebe uma promoção na empresa ou no lugar onde trabalha, e o outro chega e diz assim: olha, foi da vontade de Deus. Também não sei. Também não sei. Porque pode ser que essa promoção te leve para mais longe de Deus. Então essa também não era a vontade de Deus. Pode ser que tenha sido sim a vontade de Deus, mas pode ser que não. Porque a gente vive num mundo que as coisas não se encaixam. A gente vive num mundo que as coisas não são congruentes. A gente vive num mundo solto, sem justiça. Porque justiça não é a palavra que define esse relacionamento que a gente tem com Deus. Ou melhor, não define a relação que a gente tem com o próximo, porque a gente está num mundo injusto, cercado de gente injusta, e é assim que a gente vive. Então a primeira coisa que esse texto fala é que existe aquilo que a gente vai chamar de vazio de sentido. A gente busca sentido, mas não encontra. A segunda característica que esse texto vai me dizer é que todos nós lutamos pela nossa sobrevivência. Como a gente vive num mundo injusto, então a gente precisa compensar isso
lutando pela nossa sobrevivência. Por isso que o texto vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a luta de todo mundo. No Éden, tudo era perfeito. Então você tinha ali um grande jardim, você tinha um grande pomar, e tudo que você plantava no Éden, consequentemente, você ia colher. E não somente colher, você ia se deliciar com o fruto daquilo que foi plantado e colhido. Hoje, no mundo injusto que a gente vive, isso já não é mais uma certeza. Porque nem tudo que você planta, você colhe. Porque existem as intempéries da vida, existem coisas que mudam a rotina. Você não sabe se a semente que você plantou vai receber a quantidade de chuva necessária e depois vai receber o sol necessário para que ela cresça e dê bons frutos. Você não sabe disso. Você não sabe, na verdade, nem se você vai ter semente. A gente vive num mundo injusto e por conta disso a gente passa a lutar pela nossa sobrevivência. A gente passa a brigar pela nossa sobrevivência. E se eu estou brigando pela minha sobrevivência, amigos, não importa quem está do lado, porque entre eu e ele, eu vou ficar com quem? Comigo. Tinha um professor lá em Brasília que ele dizia assim: ó, se o cobertor é curto, eu me deito no meio e quem quiser que dispute as pontas. Essa é mais ou menos a ideia. A gente está tão preso às nossas necessidades, a gente está tão preocupado com o nosso sustento, como não vai ter para todo mundo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás e conseguir o meu. Se o outro vai conseguir, é problema do outro. Agora não pode faltar na minha mesa. Essa é a nossa luta diária. E é por isso que as pessoas estão cada vez trabalhando mais, se esforçando mais, para conseguir mais. Só que sabe o que é patético nisso tudo? É que assim, ó, você trabalha para quê? Para receber o quê? O seu salário. E o trabalhador é digno do seu salário. Então a gente trabalha para receber o salário. Aí a gente recebe o salário. O que a gente faz com o salário? A gente compra comida, paga quase tudo de conta, né? O salário vai quase todinho só para pagar a conta. Aí a gente compra ali a roupa quando a gente precisa e pode e tal, aquela coisa toda. Para quê? A gente compra comida para a gente continuar vivo. Para fazer o quê? Para trabalhar. Então a gente trabalha para conseguir dinheiro, para continuar trabalhando. Já viu que loucura que é a vida? É por isso que eu digo que isso é patético. Aí a gente vai chamar isso de quê? Correr atrás do vento. A vida não muda, ela continua sendo assim. Então a gente está tão preocupado com a gente que a gente nem se dá conta do que de fato a gente está fazendo. Então eu recebo para continuar retroalimentando essa necessidade de eu continuar trabalhando. E eu não estou falando, amigos, por favor, não me interpretem mal, que a partir de hoje você vai sair da igreja e vai dizer: bom, já que é só para isso, eu não vou trabalhar mais. Nada disso. Continuar essa jornada aí até que o Cristo volte, né? Continue, vale a pena, tá? Agora, o que eu estou dizendo no meio disso tudo é que a gente se esquece de uma premissa básica. Por mais que a Bíblia vá falar sobre a importância do trabalho, e por mais que a Bíblia vá dizer que o trabalhador é digno do seu salário, a Bíblia vai dizer também, Jesus está nos ensinando, que o pão é dádiva. O pão que está na sua mesa não é conseguido porque você trabalhou. O pão que está na sua mesa não é conseguido porque você se esforçou o mês inteiro e agora recebeu o seu salário, você compra o pão. Não, o pão é dádiva. Por isso que a oração vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Deus que providencia. Tem uma história legalzinha assim. Diz que 2 passarinhos estavam no topo de uma árvore e eles estavam conversando. E aí um passarinho vira para o outro e diz assim: mas por que os seres humanos correm assim tão desesperados de um lado para o outro? E aí um passarinho vira para o outro e diz assim: porque eles não têm o mesmo Deus que a gente tem. A
A gente corre tão desesperado de um lado para o outro que a gente esqueceu quem é o Deus que nós temos. Porque o Deus que nós temos nos dá enquanto nós dormimos. Mas a gente está lutando pela sobrevivência. O mundo é injusto, eu preciso conseguir o meu, então eu vou lutar e não importa o que aconteça com o outro. Até que a gente chega no terceiro ponto. O terceiro ponto eu chamaria de erros e pecados. Erros e pecados. Porque existe uma distinção entre erro e pecado. Pecado é o que eu faço ciente do que estou fazendo. Então eu sei o que eu estou fazendo, sei a consequência daquilo dali, analiso os prós e contras e falo, eu vou fazer. Isso é pecado. Isso acontece no coração quando a gente escolhe entre eu e ele, entre o meu bem-estar, entre o meu prazer. O prazer dele, eu vou fazer o meu. Isso é pecado, é quando eu faço com consciência. Erro é aquilo que a gente comete inadvertidamente, sem querer, sem intenção. Para os erros existem desculpas. Toda vez que eu erro, eu apresento as minhas escutas, as minhas desculpas. Para pecado, não existe. É mais ou menos assim. Terminou o culto e rapidamente eu preciso sair para ir até a porta e cumprimentar você. De repente alguém se levantou e sem querer eu pisei no pé. Pisei no pé. Aí eu olho para trás, viro para aquela pessoa e digo assim, olha, me desculpa, eu não percebi que você estava no meu caminho, eu estava indo para a porta para cumprimentar as pessoas e acabei pisando no seu pé. Então um erro, algo que eu não quis cometer, eu trago as minhas desculpas, eu explico por que aquilo aconteceu. Pecado, como eu decido o que eu vou fazer, ele não tem desculpa. Não tem desculpa para pecado. Para pecado existe perdão. E perdão é diferente de você aceitar as desculpas. Aceitar as desculpas é tá bom, fica tranquilo, pode continuar o seu trajeto, está tudo bem. Perdão é eu aceitar ficar com o dolo, aceitar ficar com o problema. O problema agora passou a ser meu, eu aceitei aquilo dali. Você fez contra mim, não tem problema. É meu, eu guardo para mim. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar, explicar melhor isso daí. Você está saindo, pegou o seu carro e bateu no carro de alguém. Isso aconteceu um dia desse comigo. Aí você bate no carro de alguém. Você chega lá e você pede o quê? Desculpa. Por quê? Porque o que você fez, você apresentou suas desculpas e você vai pagar pelo que você fez. Você vai pagar, você vai se desculpar e você vai pagar. Você não vai bater no carro de alguém e falar assim, ó, perdão. Não, perdão ok, mas pague a porta. Pague o que você fez no carro. Então é mais ou menos essa diferença. Deu para entender? Uma coisa é desculpa, outra coisa é perdão. Perdão é quando eu olho e falo assim, bateu no meu carro, não tem problema, pode ir embora, eu vou assumir aqui os gastos do meu carro. É uma coisa que quase nunca acontece, né? Mas caso você tenha esse coração bondoso aí, você pode oferecer também um perdão no caso como esse, certo? Então, a gente se relaciona assim. A gente tem mais facilidade às vezes de pedir desculpa e a gente tem mais facilidade de oferecer as desculpas do que necessariamente o perdão. Chegamos então no quarto ponto. E o quarto ponto é o seguinte: depois de tudo isso, a gente se depara com Jesus falando assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, livra-nos da maldade. Só que a gente vive num mundo tão complexo, tão injusto, que me leva a ter uma vida onde eu estou preocupado só comigo, uma vida que eu não estou preocupado em oferecer perdão para ninguém, que agora eu me torno um crente mais ou menos assim,
toma lá, dá cá. Se você me bater, o que eu vou fazer? Eu vou revidar, porque eu sou crente, mas não sou besta. Não é assim que a gente diz às vezes? Não, você fez isso comigo, então agora eu estou no direito de descontar, de revidar. Se você bater de um lado, eu vou bater do outro. E a gente vive assim. A nossa vida passou a ser pautada desse jeito. Nessas idas e vindas, a gente vai se esbarrando com o outro, porque o mundo é injusto, porque a gente está correndo atrás do nosso pão, e agora eu não tenho facilidade de perdoar, e aquele que me ofende, eu vou lá e desconto. Então, não pise no meu pé, porque se um dia eu encontrar o seu à frente, eu vou pisar com os dois, vai ser com um só. A gente vive num mundo assim, um mundo louco, as coisas não se fecham, não se encaixam. Aí no meio disso tudo, a gente quer orar e quer pedir para o Senhor abençoar a nossa vida, sendo que a gente não entende o princípio que está por trás disso tudo. E eu diria, amigos, se eu fosse talvez resumir esse nosso encontro aqui em uma frase, eu diria para você que orar é se implicar. Orar é se colocar no meio da oração e entender alguns princípios inevitáveis que estão sendo passados aqui por essa oração. Por isso que Jesus vai dizer: olha, quando vocês estiverem orando, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: por que eu estou dizendo que orar é se implicar? Porque quando Deus estiver fazendo a vontade dele, Ele vai fazer a vontade dele na vida de quem? Porque o grande problema é que a gente ora e fala assim: olha, Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita aí no céu. Mas a gente quer que a vontade de Deus seja feita na vida do outro. Olha, Senhor, ali aquele grupinho não está andando muito bem, eles estão pisando na bola. Então faz o seguinte, Senhor: olha, eu vou orar aqui para que o Senhor opere lá, para que o Senhor transforme os de lá. É mais ou menos aquela história de que a gente vai para a igreja, a gente escuta um sermão, e aí no final do sermão a gente fica pensando: poxa, fulano de tal tinha que estar aqui, que isso foi para ele. Já ouviram isso, né? É sempre para o outro. Então eu oro e espero que Deus resolva o problema do outro. Mas quando eu digo que orar é se implicar, queridos, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando você fizer a oração do Pai Nosso, quando você entender o que está acontecendo, você orar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita aí no céu. Aí Ele vai virar e vai dizer para você assim: tá bom, eu vou fazer a minha vontade, só que eu vou começar em você. A minha vontade vai começar em você, na sua vida, na sua existência. É aí que eu vou mexer primeiro. Porque Ele só vai mudar o mundo se Ele mudar você. Afinal de contas, nós somos a extensão dos braços de Cristo. Então Ele precisa mexer com a gente, Ele precisa mudar a gente. Quando Ele está mudando, Ele tem que mudar a mim. Então toda vez que eu orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus precisa ser feita na minha vida. E agora vai chegar numa parte pesada, segura no banco aí, para não correr o risco de você querer levantar e ir embora nessa segunda parte da oração. Porque se eu entendo que a vontade de Deus precisa ser feita na minha vida, para que as coisas do mundo, dos outros, comecem a ser resolvidas, eu vou entender muito bem essa segunda parte da oração. Quando Jesus vira e diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí, como a gente tem esse senso de justiça aguçado, e a gente sabe que não chega para todo mundo, a gente olha e fala: Senhor, está faltando pão. Senhor, tem gente que tem pão demais e tem gente que tem pão de menos. Cadê a tua promessa? Aí Deus vira para a gente e fala assim: ué, eu já tenho pão. Quem foi que deu o terreno para que fosse plantado o trigo e afins? Fui eu. Quem providenciou o pão para que estivesse na tua mesa? Fui eu. E aí Ele vira para mim e para você e diz assim: sabe por que está faltando pão? Porque você está tão preocupado contigo que você quer reter. Mas o pão que eu tenho para você não é o seu pão, é o pão nosso. Então quando falta na casa de alguém, está faltando lá, porque aqueles que eu escolhi como dispenseiros estão retendo o pão.
O que falta na casa do outro? Porque a gente está guardando só para a gente. Por isso eu pedi para você segurar no banco, porque não é fácil ouvir isso, né? Mas como eu vou embora e depois a bomba vai ficar aí com o pastor Luiz, ele se vira com vocês aí depois, né? Mas de fato, amigos, essa oração, ela é isso. É eu entender que se está faltando na vida de alguém, talvez seja porque eu estou retendo. E quando eu digo que orar é simples, cara, é porque Deus começa a mexer isso na nossa cabeça. E agora quando faltar na mesa de alguém, você vai pensar, opa, está faltando lá, porque talvez eu esteja guardando demais aqui. Agora, se a gente vive num mundo que a gente não encontra sentido, que a gente busca, mas não acha sentido, aí Deus fala, vou fazer em você. Aí se a gente olha para o mundo, e Deus vira e fala assim, o pão está faltando lá, está faltando por causa de você. Se chega no terceiro ponto, a gente fala assim, olha Senhor, perdoa, eu não estou apresentando desculpas quanto aos meus pecados, eu estou pedindo perdão. Aí Deus vira para mim e fala assim, eu vou te perdoar, igual você perdoou o seu cunhado, igual você perdoou a sua sogra, igual... Aí a gente olha para Deus e fala o quê? Não desse jeito, porque agora eu entendi que perdão é sair com prejuízo. Eu vou ficar com prejuízo para mim, aquilo que ele cometeu, eu vou perdoar, porque eu quero receber o teu perdão, e eu entendo que receber o teu perdão não vai com as minhas desculpas, vai com a minha sensação de dizer assim, eu fiz. Então aquilo que ele fez, eu também vou perdoar. Vou ficar com esse prejuízo. Perdão, amigos, talvez seja a forma como Deus criou a possibilidade de que num relacionamento onde alguém contraiu uma dívida muito alta, impagável com o outro, possa continuar se relacionando com o outro. Isso é perdão. E quando eu entendo isso, o perdão de Deus, aí, quando eu orar e falar, olha, me livra do mal, me livra do maligno, eu vou entender que eu estou dizendo, Senhor, eu não quero associação nenhuma com o que é mal, com o que é ruim, com o que é do mal. Eu não quero ser confundido, porque o grande problema do mal é que a gente começa a se fundir com ele. De tanto andar próximo do mal, a gente vai se tornando igual a ele. E chega um momento na vida que já não sabe mais distinguir quem é você e quem é o mal, porque é tudo uma coisa só. Aí Deus vira para a gente e diz assim, quando vocês orarem, se vocês pararem de reclamar da injustiça, pedindo para que Deus faça a vontade dele na vida de vocês e o mundo comece a se tornar mais justo, quando vocês oferecerem um pão àqueles que não têm, quando vocês ofertarem o perdão que vocês pedem a mim, sabe o que vai acontecer? Vocês vão estar longe do mal. Eu vou afastar vocês do mal. Então, amigos, orar é se implicar, porque muitas das vezes a resposta da oração que nós fazemos a Deus somos nós. Ele está respondendo a nossa oração usando a gente mesmo para resolver os problemas do mundo. Orar é se implicar. Então, se você orar para isso daí com muita facilidade, eu diria para você, chegou a hora da gente repensar. A gente está vivendo um tempo onde a gente fala muito assim, fulano de tal me representa, esse me representa, aquele não me representa. Eu queria dizer para você o que eu acho sobre essa questão de representatividade. O meu maior sonho era que nesse momento Deus estivesse lá no céu e Ele chamasse o seu anjo para perto dele e falasse, olha lá embaixo, está vendo ali o povo da igreja central de Vitória da Conquista? Está vendo aquele povo bonito ali? Aí o anjo, estou vendo, Senhor. Aí ele virasse para o anjo e falasse assim, pois é, aquele povo me representa. Aonde aquele povo chega, eu cheguei. Se está faltando pão na casa de alguém, eu envio eles e eles vão e levam o pão. Se alguém está precisando do perdão, eles concedem o perdão. Esse povo me representa. Amigos, que coisa maravilhosa seria se Deus em algum momento olhasse para mim e falasse, olha, aquele meu filho ali é o Hudson, ele me representa. Eu acho que se eu soubesse disso, eu ia virar para ele na memória e falar assim, por favor, pode me levar, porque eu acho que não tem nada melhor para acontecer aqui nessa terra do que saber que eu represento o Senhor. Só que aí sabe o que ele falaria? Nesse momento eu falei, não, é justamente porque você me representa
eu preciso de você aí. Então o que eu tiver que fazer, fica aí para que você faça, para que você seja a extensão dos meus braços, e você alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Amigos, nós representamos a Deus, e o que nós fazemos vai dizer como as pessoas vão entender, interpretar e aceitar a Deus na vida delas. Por isso que orar é simplificar. Então, no meio disso tudo, se a gente entendeu bem o que a gente está conversando aqui nessa manhã, eu queria dizer para você que a gente deve ter sim coragem para orarmos essa oração, que a gente deve ter sim desejo de orar a oração que Cristo nos ensinou, mas cientes de que ao orarmos essa oração, nós estamos nos colocando no meio do processo para dizer: Senhor, nós queremos ser usados por Ti. A gente vai ouvir uma música especial nesse momento. O Christian vai louvar ao Senhor. E enquanto ele estiver falando, louvando, eu nunca gosto de terminar e trazer de fato um apelo no seu coração. Assim, enquanto ele louvar ao Senhor, eu queria que aqueles que entendem o peso e a responsabilidade dessa oração se colocassem em pé, porque no final eu quero orar com você. E no final nós vamos orar como igreja, o Pai Nosso. A gente vai pedir para que Ele salve a vida dos outros usando a gente. Então, se você tiver esse desejo, enquanto Ele estiver cantando, independente do momento, se no coro, se na primeira estrofe, na hora que o Espírito Santo falar contigo, se coloque em pé, porque eu quero orar por mim e por você, e por todos aqueles que aceitam viver para Cristo e por Cristo. Tocar as tuas
Orar é se implicar, é se colocar no meio da oração, porque enquanto você ora, Deus faz de você a resposta para as suas inquietações. Então, para um mundo injusto, um mundo que não fecha, que não se encaixa, a justiça precisa vir dele, mas refletida em mim e em você, no seu e no meu caráter. Pão que falta na mesa de alguns precisa ser levado por mim e por você, para que eles recebam um alimento quando eles precisam. O perdão que a gente tanto precisa e que a gente tanto pede, precisa ser estendido para os outros, e aí então nós viveremos longe do mal. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, como a gente precisa de mudança, de transformação na nossa vida. Tem tanta coisa que ainda mora no nosso coração que precisa ser arrancado: egoísmo, vaidade, desejo de exaltação, busca pelo reconhecimento do outro. Mas a gente entende nessa manhã, Pai, que precisamos nos despir de quem nós somos para cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Arranca da gente tudo aquilo que não é do Teu agrado, para que quando o Senhor estiver fazendo a Sua vontade seja feita na nossa. Por isso, Pai, que nessa manhã a Tua igreja toda junta vai orar a oração que Cristo Jesus nos ensinou. E essa oração é assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ouve, Pai, a nossa oração e faça a Tua vontade por meio de cada um de nós. Que levemos o pão ao faminto, que levemos o perdão àquele que se sente envergonhado e rejeitado, e que consequentemente, a cada instante, o Senhor esteja nos afastando das garras do maligno, nos preparando para o encontro com Cristo Jesus. Por isso oramos em nome dele. Amém. Amém. O Senhor te abençoe.